ou coisa parecida. Mas qual é a relação, que relação podemos estabelecer entre este caso e a ufologia? Ou ovnologia? Pois é, a única relação que tem é o fato dele ter descrito um Fusca amarelo, quando pode não ter sido um Fusca amarelo. Lembra que eu comentei que do capacete saiu um tubo pelas costas Sim, deles? sim. Você já viu motoqueiro usando capacete com tubo que sai do capacete para Não, trás? não, mas É quer uma dizer, coisa muito. vamos lá ver. Enfim, por Você está exemplo, perguntando para mim. Se você está me sim, perguntando se eu vi um objeto voador identificado, não, ninguém viu. pronto, tudo bem, claro. Não, vamos lá ver. Nós não sabemos. É claro que pode ter sido uma coisa qualquer, mas, por exemplo, o facto de haver só o tubo, é que pode Sim, levar uma pessoa a pensar que se calhar não eram motoqueiros. Porque tudo o resto, não é? Tudo o resto nos leva a sim, pensar que seriam motoqueiros. E mesmo o tubo, uma pessoa pode tentar arranjar explicações. Não estou a dizer que é isso, não é? Estou só aqui sim, a dizer que sim, uma pessoa sim. pode tentar arranjar explicações para isso. Por exemplo, sei lá, eu sei que, por exemplo, eu faço. Eu já não faço, mas fazia surf e quando nós tínhamos o fato, o feixe eclair, não era? Tinha Uhum. o. Não sei se no Brasil também é feixe eclair, o zíper, não é? É a mesma coisa. Ele tem um fio pendurado atrás que nós usamos para puxar, para despir o fato. E ele de facto, quando parece um tubo, para quem estiver, para quem não conhecer, se calhar pensa que aquilo é um tubo. Portanto, Sim. e os fatos dos motoqueiros eu não conheço porque eu não ando de moto, mas suponho que alguns, por terem um papel parecido aos fatos do surf, que é estarem justos ao corpo, tenham alguma coisa desse género. E sei que muitos se fecham por trás. Portanto, apesar de tudo, pelo menos a mim, não é? Mas não sei, pode ser uma ligação algo vaga. Não sei se. Uhum. O É. E a mim o É, que é que. não, lógico, Pedro. Inclusive, eu falei no começo que eu não tenho provas nem evidências de Claro, que nenhum claro. desses casos esteja relacionado com ufologia. O Exatamente. que eu tenho feito, o que eu tenho levantado são casos que são esquisitos, estranhos, Exato. saem fora da normalidade dos casos policiais no Brasil Uhum. e que as pessoas não conseguiram encontrar uma resposta definitiva. O Claro, que claro. nós estamos fazendo, o que você também está fazendo, é especulando. É isso que eu fiz e é isso Exatamente, que exato. a polícia também fez, né? Nós não temos nenhuma evidência até o Claro, claro. momento de que tem relação com ufologia ou mesmo com outra coisa. Eu só queria. Nesse caso, eu tenho aqui, para vocês terem uma ideia, o laudo desse caso tem mais de 1.000 páginas. Está aqui comigo uma cópia. Carlos, se me Mais de mil permite, eu queria. páginas. E eles não conseguiram concluir absolutamente nada. Uhum. Assim como Então, também. não somos nós que vamos, em 5 minutos, narrando sobre o caso, chegar à conclusão ó, de que é isso ou aquilo. Não temos como. Se a polícia ficou mais de um ano pesquisando o caso e chegou a fazer um laudo de mais de 1.000 páginas e não conseguiu concluir, não é nós que vamos concluir alguma coisa, né? Claro, claro. Não, eu acho que é interessante. Pronto, estamos aqui a falar de mutilações humanas e, como o Carlos disse muito bem, há muitos casos que não têm sequer nenhum elo de conexão com o fenómeno OVNI e podem ser. Aliás, cada caso até pode ter uma explicação diferente. Portanto, não faz Não, muito sentido misturar. e tem uma outra coisa, Pedro e Nuno, eu queria deixar isso claro aqui, eu não sei se é em Portugal, eu acho que aí também não deve ter. Aliás, eu não conheço nenhum país que tenha, mas seria interessante, talvez o americano tenha, né, que eles têm o FBI. Nós não temos dentro da polícia um departamento que possa cuidar desses casos, se é que me entendem. Dos Porque quando eu, X-Files. Dos X-Files, no fundo. alguma coisa nesse sentido, por casos que não necessariamente tenham que ter relação com OVNIs, Uhum. mas que com certeza não têm relação com aqueles casos triviais, tradicionais que eles costumam investigar. Exato, Eles não têm exato. uma polícia especializada para investigar. Tanto que, lembra que eu comentei do caso Pedro Toledo, eles encontraram o corpo do cidadão carbonizado uma mancha branca em volta do corpo. Aí eu Uhum. te pergunto, por que que a polícia não fez uma análise naquela mancha? Pois, exato, isso faz sentido. Eu só fiz esta pequena ressalva porque muitas das pessoas que nos estão a ouvir e na expectativa de ouvirem falar sobre OVNIs, portanto, quando tu estavas Sim, a dizer, a sugerir, não é? Tu estavas a sugerir que, por exemplo, o facto de ele estar a descrever um motoqueiro e as luzes e tudo aquilo poderia correto. ser a descrição dele de um OVNI e, portanto, e de extraterrestres. Portanto, estavas a sugerir, eu sei que e estou a falar contigo e tu pareces uma pessoa realmente com um cuidado a descrever essas coisas. Só que as pessoas que estão a ouvir e que já querem ouvir alguma coisa relacionada com OVNIs, muitas vezes isto serve para reforçarem uma É opinião que já verdade. tenham formado. E eu só que fiz aqui esta ressalva para que as pessoas tenham atenção que isso não quer dizer nada. E se bem que eu, Nuno, tu possamos ter essa noção, Caiu. uma pessoa que não esteja avisada se calhar decide logo
não é? Toma já a decisão do que é. E era só isso que eu queria aqui salientar. Assim como as pessoas que experimentam ou experienciam um facto não conseguem explicar, não têm conhecimentos para tal como o Carlos disse, e bem, usam referenciais do dia-a-dia para poder explicar. E eu só queria fazer o reparo de que isso também acontece com os próprios investigadores, ou seja, na ânsia de quererem encontrar elementos de conexão com o fenómeno OVNI, agarram em elementos como um capacete, que eventualmente poderia ser mesmo um capacete de mota, para tentar extrapolar ser um capacete extraterrestre, alienígena, para poder dar outra dimensão ao caso, que poderia não ser a mais correta. Exato. E era por isso que eu estava a louvar a postura do Carlos, no sentido em que, obviamente, estas hipóteses devem ser todas colocadas, e devem ser validadas ou não de acordo com as características do caso, mas queria fazer este reparo, porque de facto há muitos investigadores de OVNIs, também há maus investigadores de OVNIs, e mesmo nos bons há um pouco esta ânsia de todos os casos misteriosos querer relacionar com o fenómeno OVNI, quando muitas vezes não é esse o caso. E eu creio que aquilo que o Carlos está aqui a trazer são simplesmente casos de mutilações humanas que não têm explicação, são efetivamente estranhos, e que merecem ser discutidos, mas não necessariamente sobre uma ótica alienígena ou extraterrestre ou relacionada com o fenómeno OVNI. Até porque até hoje não existe nenhuma evidência incontestável de que OVNI é extraterrestre. Exatamente. Isso aí até... quer dizer, é raro ouvir um investigador de fenómeno OVNI dizer isso, mas eu concordo absolutamente com a tua posição. E eu acho que nós devíamos agora então falar dos próximos casos e depois reservar uns 20 minutos para debater o fenómeno OVNI no geral. Ok. E depois eventualmente continua-se numa futura entrevista a falar sobre este e outros temas. Tudo bem. Então, os dois últimos casos, um deles está relacionado com a minha pesquisa do Chupacabras, em 97. Porque foi uma pessoa que foi encontrada numa cidadezinha próxima aqui de Joinville, que fica a cerca de 2 horas da minha cidade, Curitiba, no sul do país. Esse cidadão ele foi encontrado morto com as marcas das vítimas do Chupacabras. Lembrem que aquela pesquisa do Chupacabras, deve ter sido mencionada aí também em Portugal, ela ocorreu especificamente com animais. Mas dentro da pesquisa do Chupacabras eu encontrei um caso que teve relação com uma pessoa, um ser humano, um homem, que foi morto. Teve casos de pessoas que encontraram uma criatura, brigaram com ela e sobreviveram, arranhados. Agora, nesse caso, o cidadão ele morreu e foi encontrado pela polícia. Eu consegui as fotos e o laudo do caso. E o estranho desse caso é que ele tem as marcas no pescoço, na jugular, exatamente igual às vítimas do Chupacabra naquele período de 97. A polícia também não conseguiu concluir como que ele teria morrido. Procuraram um veterinário de São Paulo, especialista em ataques de animais selvagens, e ele chegou à conclusão que era um animal, mas que é um animal que ele não conseguiu identificar. E o que ele achou mais esquisito foram essas marcas de perfuração no pescoço que batiam com os casos de chupacabra. Tanto que ele me procurou, esse veterinário, ele me procurou posteriormente, me encaminhou toda a documentação do caso, e ele não concluiu oficialmente, mas ele deixou claro para mim que eu estava na pista certa, ou seja, que esse caso estaria